Ó, vamos falar do Palmeiras agora. O Palmeiras enfrenta o Bolívar amanhã, 7 da noite. O Palmeiras está muito tranquilo, 100% de aproveitamento. É o líder de seu grupo e quer a primeira colocação geral. Para ver se você continua falando sozinho, tá, gente? 19 horas, é verdade. 19 horas, 7 da noite, você vai estar lá. Amanhã eu não tô aqui por Ó, causa a disso. situação no grupo, como tá tranquilo o Palmeiras no grupo G. Nossa, 12 pontos na liderança, o Cerro Porteño vem em segundo com 7, o Sporting Cristal com 4 e o Bolívar... Deixa eu ver. Chegou a cobrança. Ah, gente. Meio de mês, é aquele boletão Lógico que não pagou. É cobrança, boletos, multas, com certeza. Vamos falar de futebol e parar com essa bagunça aqui? Centra, volta pra cá, centra. Ô, Hernan, é o momento de o Palmeiras rodar elenco? O Abel tá pensando nisso, já que tá tranquilo. A liderança, né, a gente estava falando até sobre o São Paulo, é importante, mas não é fundamental. Como é que o Palmeiras está lidando com isso? Até porque é líder também do Campeonato Brasileiro, então vai muito bem nas duas frentes. Mas pode ser o momento de fazer alguns testes, de observar jogadores que estão voltando aí de lesão também. Pensando no Mundial já, talvez, ou é demais? Não, acho que nesse caso, no Palmeiras, não cabe muito essa comparação. Por quê? Porque ele já poupou alguns atletas contra o São Paulo, né? O Vitor Roque estava no banco. Ele mudou 5 jogadores em relação ao jogo de quarta-feira. O Paulinho começou jogando, então assim, eu entendo que a manutenção do Paulinho jogando, começando como titular, vai acontecer nesse jogo da Libertadores, já para ele ter o primeiro jogo dele de Libertadores. Mas assim, rodar o elenco, hoje o Palmeiras, do 1 ao 11, na Pedra, tem 12 ou 13 jogadores. Do 1 ao 11 tem 12 ou 13 jogadores. Tô falando o que é real mesmo. Então, assim, o Palmeiras tem essa capacidade de ter um encaixe com mais de um time, mais de um atleta ali no 11, porque o Palmeiras está vindo de um trabalho que tomou muita pancada no estadual, teve muita gente fora e que agora ele está se encaixando muito bem no Brasileiro e principalmente na Libertadores. Eu acho que tem mais que isso, Renan. Vou dar conta aqui, olha só. 13 ou 14? Olha só, o Everton... O Lomba não está nesse caso. Aliás, tem a história do Lomba poder ir para o Fluminense ou não vai para o Fluminense, enfim. GI, porque o Marcos Rocha e o Mike ficaram fora disso. Gustavo Gomes, Mikael, Murilo e Bruno Fux. Porque o Bruno Fux virou titular da ausência do Murilo e do Mikael. Piquerez, Vanderlan jogou no Paraguai. Mas esquece o Vanderlan, são 7. Aí você tem Emi Martins e Richard Rios, são os titulares. Sim. Mas o Aníbal joga e o Lucas Evangelista também. Tá jogando. Aí você tem a Felipe Anderson. Que no clássico entrou no segundo tempo. Você tem Paulinho, Facundo, Estevão, Vitor Roque e Flaco. O Facundo Então, que nem entrou. 17. Facundo nem entrou. Não entrou porque o 26º jogo seguido vinha numa ele descansou. sequência, né, danada. O Facundo é importante. Por isso que eu tô falando, assim, são 17. Embora a gente fale muito pouco dele, né? Eu digo no geral, né? Eu não pus o Veiga. Ainda tem o Veiga. Eu não pus o Veiga, que certamente está nesse rodízio. Então nós estamos falando de 18 jogadores. O Aníbal Moreno. Com a mesma forma de jogar, eu nem coloquei... O Aníbal passou por aqui. Falei Aníbal com M, Richard Rios com Lucas Evangelista. São 18 jogadores que montam um time que joga com o mesmo padrão tático e técnico. E com desempenho. Sem contar, para mim é muito marcante aquele Palmeiras 1, Flamengo 1 de 2023, em que o Abel fez 4 alterações aos 41 do segundo tempo. Porque, na minha visão, naquele dia, ele achava que se ele tirasse titulares, ele ia perder nível. Ia perder o jogo para o Flamengo, que era mais forte. Hoje você olha para o banco e tem Rafael Veiga, Paulinho, Vitor Roque, se o Flaco estiver lá, ou Flaco, se o Vitor Roque estiver em campo. Você tem Rafael Veiga, você tem Maurício. Evangelista. Você tem Lucas Evangelista, você tem Aníbal Moreno, você Olha tem quantas Mikael, opções a gente está falando Bruno aqui desse Fux, Palmeiras, hein? considerando o Murilo titular, que eu ainda considero. É uma janela espetacular que o Palmeiras fez. E eu não estou falando isso pelos resultados, assim, pode parecer que eu estou aqui resultadista, mas talvez a maior janela, ou melhor janela do Palmeiras nos últimos anos. O Palmeiras gastou 436 milhões de reais. Nunca tinha gastado tanto dinheiro para montar um time que não é um time. O time é um novo time, como a gente está falando desde o final do Campeonato Paulista, começo do Brasileirão,
vai ser a terceira academia, nem acho que é a terceira, é a quarta, mas assim, na camisa estava escrito terceira academia aqui atrás. Aquele time acabou. Alguns jogadores permanecem, Sim. mas aquele time acabou. Como o time de 94 é diferente de 96, o time de 25 é diferente do time de 23. Acabou aquela história. É um novo time. Esse novo time está em construção. Por isso ele vai ser irregular, por isso ele vai perder para o Bahia, por isso ele vai jogar bem um jogo e não vai jogar bem outro jogo. É outro time, mas é um time que é o time de 436 milhões de reais. É a janela mais cara da história do Palmeiras. Gastou muito, mas gastou também porque pode, né? Claro. PVC? Porque é um clube que se estruturou nos últimos anos, pelo menos nos últimos 10 anos, para conseguir fazer isso e ainda ter um superávit. Entre os times paulistas aí, os grandes, foi o único que terminou o ano passado em superávit. Então, isso é importante a gente colocar também. Aquela tarde ali, Palmeiras deve poupar titulares contra o Bolívar. O que a gente está falando aqui, pelo que eu estou entendendo, não é nenhuma questão de poupar, mas é uma questão de a rodagem do elenco já ser algo natural nesse time, Sim. justamente por ter tantas boas opções, né? Então, rodar já é parte do modus operandi a partir de agora do Abel, porque é o melhor ser feito para o clube mesmo. Olha só, durante muito tempo eu ouvi, toda vez que você achava um exemplo na Europa, você dizia, mas esse jogo o time já era campeão. Mas aquele jogo o time já estava resolvido. Tá. Pega o caso do Barcelona, que perdeu a vaga na final da Champions. Entre o primeiro jogo 3-3 com a Internazionale e o segundo jogo 3-4 contra a Internazionale, o Barcelona jogou contra o Valladolid com 9 titulares diferentes. 9. Então isso é rodízio. É. Ganhou do Valladolid 2-1 e foi em vantagem de 4 pontos para o clássico contra o Real Madrid. Contra o Real Madrid, não mudou o time, mas ele preservou 9 titulares contra o Valladolid justamente para poder fazer os 2 jogos seguintes, que eram semifinal da Champions e clássico contra o Real Madrid. Perdeu a semifinal da Champions e ganhou o campeonato no clássico contra o Real Madrid. Tudo na vida tem ônus e bônus, com perdão da redundância aqui. O Barcelona poupou 9 e manteve o padrão. Tomou um susto do Valladolid e ganhou o jogo. O padrão do Barcelona foi o mesmo. Tá tomando gol feito um maluco, é verdade. 3 da Inter, 1 do Valladolid, 4 da Inter, 3 do Real Madrid, 7 mais 3, 10, 11 gols sofridos em 4 jogos. Verdade. Mas ele ganhou o Campeonato Espanhol nesse cenário, poupando 9 num jogo do campeonato. Você vê, né? Mantendo o padrão. Sim. Poupar não representa cair o nível, né? Rodar o elenco é algo diferente. Ô, Hernan, para o Palmeiras, a primeira liderança, a primeira colocação geral é fundamental? Ou o Palmeiras, se vier é bom, mas se não, vamos ter outras prioridades, manter a liderança aqui do Campeonato Brasileiro? Como que é visto essa posição para o Palmeiras? O Palmeiras se acostumou, né? A ser o melhor da primeira fase. Não é a primeira vez se isso acontecer nessa fase aqui. 20, 22, 23, 24, 25. 5 vezes nos últimos 7 anos. Não, ano passado não. Não, ano passado não foi. Ano Mas passado são não. Botafogo. 5 vezes nos últimos 7 Só anos. não foi em 21 e 24. É muita coisa. É muita coisa. Então o Palmeiras está acostumado. Faz a conta aí, PV. 18, 19, 20. 22, 23, 25. Sexta vez, não é? É que agora seria a sexta, né? É, 25. sexta. Sim, Então são 25. 5 Se for dos a últimos sexta, 7. E o Palmeiras se acostumou. E, obviamente, é bom pela vantagem. Pela questão o Palmeiras olha muito mais o lado esportivo e, obviamente, os recordes ficam aí para o torcedor, né? Para a gente aqui discutir. Mas o foco do Palmeiras é essa vantagem que dá nas fases decisivas, de você resolver a parada em casa. Então, para o Palmeiras é importante. E o Palmeiras está vendo o São Paulo no retrovisor, sim, viu? Tá vendo. E assim, e internamente no Palmeiras, dizer assim, tem um rival nosso na cola, que vai pontuar, que vai ganhar seus jogos. Então, vamos fazer aqui o nosso. Então, tem esse olhar da rivalidade em relação a essa primeira fase geral com o São Paulo. Aí, então é interessante, né? Ver os dois brigando aí, o São Paulo no retrovisor, o Palmeiras já tá de olho. Tipo, opa, deixa eu cuidar do meu lugar aqui, porque Sim. senão vem alguém.
Ó, vamos para mais um intervalo rapidinho no canal. Ó, a gente segue aqui no YouTube. Na volta a gente fala sobre a situação do Flamengo e do Botafogo. Os dois estão meio complicados aí na Libertadores. E sobre também a situação política de Augusto Melo no Corinthians. Mas tem muito assunto aqui ainda, hein? Tem jogos de ontem ainda, Fortaleza, Vasco. E tem assunto para mais de metro por aqui. Ó, o PVC tem uma questão que eu acho que é interessante a gente falar também, sobre os ingressos, né, da torcida. Do Verdão? Não. Do Verdão? Ô, Léo, Então, tem assim, perguntas aqui sobre o gramado, mas eu vou dar uma olhadinha aqui. Não, do gramado. Mas vamos falar real, português claro. Esse negócio do Santos ter sido recorde de público no Allianz é porque os outros jogos do Palmeiras, o Palmeiras não tinha capacidade também. Tinha contra o Botafogo, mas não tinha contra o Bahia. Então, mas era o primeiro jogo, recorde, aí tinha perdido o título e tal. Nós estamos falando de 3 jogos no Allianz Parque no Brasileiro. 2 com gol norte, 1 sem gol norte. Sim. O recorde do Palmeiras, do Allianz Parque neste ano, não é do Santos. Teve 38 mil contra o São Paulo. Sim. E teve 41 mil contra o Corinthians. Sim. Então, o recorde do Santos é de brasileiro. é a comparação com os 3 jogos que houve no Allianz Parque e no Brasileirão. Você pode fazer esse recorte? Pode, claro que pode. Mas tem um outro recorte, que é dos jogos do Allianz Parque no ano. Isso aí ficou uma pilha. Ai, meu Deus, eu acho uma bobagem isso. O que eu acho que me incomoda, Luísa, é o seguinte. As pessoas falam assim, o ingresso mais barato para Palmeiras e Bolívar é R$220. Tá, eu acho que o certo é dizer, o ingresso mais barato é R$220 para quem não é sócio. Aí você vai dizer, mas é um absurdo o sócio ter o privilégio. Isso é outro problema. A questão é a seguinte, faz a conta, 220, Palmeiras e São Paulo na semifinal do Paulista, teve a mesma conversa. O ingresso mais barato é R$220. Tá, então R$220, deu 38 mil pessoas. Então a renda tinha que ter dado 8 milhões e meio de reais. R$220, o ingresso mais barato é R$220, vezes 38 mil pessoas, 8 milhões e meio de reais. Vê quanto foi a renda. Deu 5 milhões e 300. Foi alta a renda, mas não foi 8 milhões e meio. Se não foi 8 milhões e meio, o ingresso mais barato não era R$220. Ou o burro sou eu? Entendeu? Cara, vamos fazer a conta honestamente. A questão é a seguinte, quem paga Gol Norte, R$150, o sócio ouro, tem 100% de desconto no ingresso. E tem 80% de preferência na compra, se tiver 80% de presença, tem 100% tem prioridade de um para comprar e tem 100% de desconto. Se você vai nos 4 jogos do mês, seu ingresso é R$37. O que acontece quando você diz que o ingresso mais barato é R$220 é que o cara que vai ao jogo sabe que não pagou 220. E o cara que não vai fala, não, eu vou em outro lugar, eu vou no show do YouTube. Voltamos e o PVC estava falando aqui sobre o preço dos ingressos dos jogos do Palmeiras, né? Sobre esse grande debate que tem. Entendeu o que eu falei? Sim, entendi. Se o ingresso mais barato é R$220 e dá 38 mil pessoas, como deu no Palmeiras e São Paulo, a renda tinha que ter dado 8 milhões e meio. Mas não deu 8 milhões e meio, deu 5 milhões e 300. Então o ingresso mais barato não é R$220. Tem alguém pagando menos do que isso. Sim. E tem muita gente pagando menos do que isso. Todo mundo que é sócio. A informação certa é o ingresso mais barato é R$220 para quem não é sócio. E aí você pode dizer, mas tá errado. Pode dizer, perfeitamente. Mas a informação certa e completa não dói.